Amados, hoje a gente começa uma nova série de mensagens e o tema que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês é o Senhor dos Exércitos. Então, durante esse mês pelo menos, ou talvez até a Páscoa, a gente vai meditar um pouco na palavra e buscando entender por que Deus usa esse nome, né? Porque se você for ver, o nome, ele não é apenas uma maneira pela qual você chama alguém ou você se identifica, mas na realidade o nome ele carrega significado. Principalmente para mim, que eu venho de uma cultura oriental, o nome não é apenas um nome que você escolhe para dar para o seu filho, porque você acha bonito, ou porque soa, mas o nome ele tem muito significado. Por exemplo, na minha cultura, o meu background é coreano, o nome ele pode dizer da região que você vem, qual é a geração da sua família. Então ele fala muita coisa. Então hoje, a partir de hoje, a gente vai focar no Senhor dos Exércitos, que a palavra de Deus fala. Tá bom? E hoje a passagem que eu gostaria de compartilhar com vocês é 1 Samuel. E aí você tem 3 versículos aí. Capítulo 1, versículo 3, capítulo 1, versículo 11 e capítulo 4, versículo 4. Mas antes da gente ir para a palavra de Deus, vamos orar e buscar a graça de Deus sobre a pregação da palavra? Vamos orar então? Oremos. Pai amado, que o Senhor agora abençoe a exposição da Tua palavra, que a Tua palavra, que é pura, santa, fale ao nosso coração. Ó Deus, toca na vida de cada um, que a palavra que sai dos meus lábios, ó Deus, seja agradável a Ti somente. Ó Deus, quebranta o nosso orgulho, destrói as barreiras que nos previnem de receber a Tua palavra. Ó Deus, abençoa, tem misericórdia. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. O nome ele fala muita coisa. O nome ele fala muita coisa. E o nome, como eu disse para vocês no começo da mensagem, ele é carregado de significado. Por exemplo, você sabia que o nome mais comum no Brasil é o Silva? Mas você já parou para saber o significado do nome Silva? É um nome português. E é um nome que significa da floresta. Aquele que vem da floresta, aquele que vem da selva. E é um dos nomes mais comuns. É a Casa de Silva, ou Casa Silva, né? A família Silva, que é um nome muito comum, tem origem portuguesa. Então, o nome, ele não apenas significa que esse é o seu nome, como você se identifica, mas ele tem significado. Sabendo disso, sabendo que o nome tem significado, você já parou para pensar que nome você escolheria para você, se você pudesse escolher um nome? Vamos dizer o seguinte, que eu estou ali e eu posso escolher um nome para mim. Eu posso tirar o Daniel da minha identidade. Que nome que você escolheria? E o porquê? Quando a gente vai na Bíblia, ninguém dá nome para Deus. Deus escolhe, Deus decidiu revelar o nome dele para o seu povo. Então quando você vai lá no Antigo Testamento, e a primeira vez que Deus, ele se revela, e revela o nome dele, é em Êxodo, quando Moisés pergunta, Deus, diante da sarça ardente, se alguém chegar para mim e perguntar, qual é o seu nome? O que eu falo para eles? O que eu falo se alguém chegar e falar assim, quem é que te mandou? Que Deus é esse? Qual é o nome dele? E é naquele momento que Deus revela o nome. Que ele queria que fosse compartilhado, proclamado entre os povos. Um nome que hoje, popularmente, a gente fala Jeová, ou Yahweh.
Esse nome é um nome muito interessante, porque ninguém sabe pronunciar esse nome. Jeová, Yahweh, é a melhor aposta que as pessoas têm, como as pessoas pronunciariam esse nome. Por quê? Porque o hebraico, não sei se você sabe, mas o hebraico é uma língua muito peculiar, no sentido de que só tem consoante, não tem vogal. E como é que as pessoas faziam? As pessoas, de tanto estarem habituadas a usar o alfabeto hebraico, elas já olhavam a palavra e já sabiam como aquela palavra deveria ser pronunciada. Mas porque o nome de Deus era um nome santo, era o próprio nome que Deus escolheu para se revelar, as pessoas não ousavam pronunciar o nome para não infringir o mandamento de Deus. Não tome o nome de Deus em vão. Então, durante o tempo, durante a história, porque as pessoas não pronunciavam, se desaprendeu a pronunciar aquele nome. Ninguém sabe como se pronuncia o nome do próprio Deus. Mas não é apenas esse nome que Deus escolheu para si. A palavra de Deus, como revelação de Deus, o nome, aparece vários nomes de Deus. Senhor dos Exércitos é um deles. Por que será que Deus escolheu se revelar como o Senhor dos Exércitos? A primeira vez que você vê Deus, o nome de Deus, Senhor dos Exércitos, é em 1 Samuel. Quando você vai de Gênesis até o livro de Juízes, você não vê Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos só aparece aqui. A primeira vez que aparece Senhor dos Exércitos é 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. Vamos lá junto comigo e ver o que a palavra de Deus fala? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. A primeira vez que o nome de Deus aparece, Senhor dos Exércitos. Vamos lá ver comigo. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. É aqui onde, pela primeira vez, o nome Senhor dos Exércitos aparece. Senhor dos Exércitos, quando você olhar aí na sua Bíblia, você vê que o nome Senhor, ele está com todas as letras maiúsculas. Todas as vezes na sua Bíblia, quando você encontrar o nome Senhor, a palavra Senhor, todas maiúsculas, é porque nesse momento se usou aquele nome que se esqueceu de pronunciar, Yahweh. E aqui aparece adorar e a sacrificar ao Yahweh, Jeová, dos exércitos. Dos exércitos, ele aparece como um complemento. Se você for falar em hebraico, Yahweh Tsebaot, Senhor dos exércitos. Esse nome Senhor, Yahweh, é o nome onde Deus se apresenta como Senhor da aliança. O mestre, o Senhor do pacto. E aqui ele aparece também como o Senhor dos exércitos. A questão é, por quê? Quando você vai na Bíblia em inglês, Senhor dos exércitos é traduzido como Lord of Hosts. E host, muitas vezes é traduzido como multidão. Mas a nossa tradução em português é uma tradução melhor nesse sentido. Por quê? Porque é exatamente essa ideia que o termo em hebraico quer passar. Yahweh, o Senhor, ele é o Senhor dos exércitos. Por que será que Deus ele decide se revelar, se identificar ao seu povo como Senhor dos exércitos logo aqui no livro de 1 Samuel? Porque essa é a ideia que o Espírito Santo
quer que eu e você tenhamos quando a gente passa a entender a história do povo de Deus. Senhor dos Exércitos, como eu disse para vocês, não vai aparecer desde Gênesis até Juízes. Você não vai encontrar esse nome. Mas depois, 1 Samuel, 2 Samuel, nos profetas, aparece muitas vezes. 273 vezes, mais ou menos. Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque só a partir do livro de 1 Samuel, Deus começa a se revelar para o seu povo como Senhor dos Exércitos. É porque, o que acontece aqui na história do povo de Deus? É no momento onde o povo de Israel, a nação de Israel, ela passa a ter sobre si o quê? Um rei. Lembra que até o livro de Juízes não havia rei em Israel. Mas é a partir do livro de Samuel, 1º e 2º, onde a nação de Israel começa a pedir por um rei. Mas logo no comecinho, 1 Samuel, logo no começo, Deus fala assim: o meu nome é Senhor dos Exércitos. Para que o povo de Deus jamais se esquecesse de que apesar de você ter um rei, apesar de você ter vários reis, não se esqueça de que o Senhor dos Exércitos sou eu. Quando Deus se revela como Senhor dos Exércitos, Deus toma sobre si o senhorio sobre todas as coisas, principalmente sobre a autoridade humana. Você pode ver que você tem um rei ali no trono, mas não se esqueça, o Senhor dos Exércitos sou eu. Aparentemente você tem um rei ali, Davi, Salomão, e aparentemente na sua cabeça pode parecer que eles são o rei, o senhor desses exércitos aí. Mas, ao você ler a história, lembre-se uma coisa: o verdadeiro Senhor dos Exércitos, quem tem a verdadeira autoridade sobre todas as coisas, é Yahweh, Jeová. Eu sou o Senhor dos Exércitos. Quando você vai para os livros proféticos, é quando tudo está desmoronando. A nação de Israel está acabando. Os reis que apareceram e foram, já não estão mais. Pelo contrário, parece que agora o mundo está acabando. E os reis que eles jamais tinham ouvido falar, eles estão começando a se levantar. Parece que eles são muito mais poderosos que os reis de Israel. E agora eles estão invadindo a nação. Isaías fala do Senhor dos Exércitos. Jeremias fala do Senhor dos Exércitos. Malaquias fala do Senhor dos Exércitos. Ageu fala do Senhor dos Exércitos. Por que os profetas falam do Senhor dos Exércitos? Porque o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, Ele é o Senhor sobre todas as coisas, sobre Ele reside o poder, sobre todos os exércitos, e ainda que se levantem exércitos e reis de outras nações, Jeová, Yahweh, o Senhor dos Exércitos, para sempre permanecerá como o Senhor de todas as coisas. Ninguém tira o seu poder e a sua autoridade. E é essa perspectiva que a gente, como povo de Deus, deve ter sobre as coisas. É por isso que 1 Samuel, capítulo 1, já fala, esse é o nome de Deus, Senhor dos Exércitos, porque Ele tem autoridade sobre todas as coisas e ninguém tira. Você vê rei ali, você vê rei ali, você vê exército aqui, você vê um exército mais poderoso, mas não se engane, existe um que é mais poderoso, um que reina soberanamente sobre todas as coisas e ninguém tira o seu poder. E quem é esse? Esse é o Senhor dos Exércitos. E aí você começa a ver no livro de 1 Samuel que parece que a palavra vai removendo as escamas dos nossos olhos e vai tentando nos mostrar
pouco a pouco, quem é esse Deus? Quem é o Senhor da aliança? Quem é o sustentador do povo de Deus? E aí a gente vai numa história muito singela, uma história muito simples. A oração de uma esposa. Olha aqui no versículo 11 que a palavra de Deus fala. Ana fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará a navalha. A partir do versículo 9, você vê a oração de Ana. Ana era uma serva do Senhor e ela orava a Deus pedindo por um filho homem. E ela suplicava a Deus, o desejo dessa esposa era ter um filho, queria ser mãe de um filho, de um homem. E ali ela buscava diante do Senhor, e chegou um momento que a palavra de Deus fala que Ana passava por muita amargura por causa disso. Passava por muita aflição. E aí ela vai diante de Deus e ela ora. E o Espírito Santo aqui nos mostra, revela para nós que a oração de Ana, ela começa clamando ao Senhor dos exércitos. Que Deus é esse? Que tem autoridade sobre todos os reis, sobre todos os exércitos, sobre todo o poderio militar e humano. Mas ainda assim, escuta a oração de uma mulher. A palavra de Deus mostra que o Senhor dos exércitos é um Deus gracioso. É um Deus bondoso. É um Deus que você pode se aproximar. Porque essa imagem, para quem está acostumado com rei, com imperadores, não é algo comum. Porque para você encontrar com alguém poderoso, não tem hora marcada. Não é algo que você chega e você vai qualquer hora. Não. O rei é alguém poderoso. Se ele é um rei bondoso, talvez você possa marcar uma hora para aparecer diante dele e ali fazer o seu pedido. E talvez, se o rei ali, ele é bondoso, misericordioso, talvez ele abra um tempo na agenda dele para te receber. E se você for, entre aspas, muito sortudo, pode acontecer de que, dependendo do seu pedido, o rei, na sua bondade, conceda o seu pedido. Mas ainda que isso aconteça, ainda que você possa chegar em alguém poderoso, aquela pessoa poderosa é humana. Ana, ela está diante de um pedido que nenhum rei tem o poder de conceder. Mas Ana era abençoada, porque ela podia clamar ao Senhor dos exércitos, aquele que tem poder e autoridade sobre todas as coisas. E ela foi diante daquele que tinha poder, daquele que tem autoridade sobre todas as coisas, e ela derrama o coração dela diante do Senhor. Ela apela para a graça e misericórdia de Deus, e ela faz um voto: Deus, se você me der um filho, esse filho vai ser consagrado ao serviço do Senhor. Quando ela fala, não vai passar sobre a cabeça dele navalha,
era, entre aspas, o voto de Nazireu. Ele seria consagrado a Deus, ele seria dedicado ao Senhor. Tempo integral, ele viveria para o Senhor. Ele viveria no templo, servindo, no tabernáculo, servindo a Deus, seria dedicado a Deus. E o Senhor dos Exércitos responde a essa oração. A gente sabe que o filho que nasce é Samuel. Amados, quando a gente fala do Senhor dos Exércitos, a gente fala de um Deus que controla todo o poder humano, tem todo o poder humano sobre a sua soberana autoridade. Nenhum poder humano escapa da sua soberana autoridade. É Ele quem controla todos os impérios, todos os governos, todos os governantes. Nada escapa do poder da autoridade de Deus. Ao mesmo tempo, Deus mostra aqui que esse poder, que essa autoridade está disponível a todos aqueles que fazem parte desse relacionamento especial com Deus. Se você é parte do povo de Deus, você pode clamar a esse Deus, apelar para a bondade dele, você pode buscar por misericórdia. Sabe por quê? Porque esse Deus que tem toda a autoridade, todo o poder, ele também é gracioso, a ponto de estar sempre aberto a escutar a oração do seu povo. Não se engane. Quem pode resolver a sua situação, a minha situação, não é o homem. Não é o poder do ser humano. Não é o poder que vem do mundo. Mas é do Senhor dos Exércitos. Quando a gente vê que isso está logo no começo do livro, é para que eu e você nós não enganemos. Olha, eu vou começar a contar a história de rei, de reinados, de impérios. Eu vou falar muito de vitória, de derrota, de exércitos de 1.000, de 10.000, de 100.000. Mas não se esqueçam, poder e autoridade não vem do homem. Poder, força, autoridade não vem do número de exércitos. Poder, autoridade não vem de reis e reinados, mas vem do Senhor dos Exércitos. Não se esqueçam disso. E é Ele quem sustenta o seu povo, não reis e reinados. A palavra de Deus continua mostrando quem é Deus. E fala agora no capítulo 4, versículo 4, o seguinte: mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Deus se apresenta aqui não apenas como o Senhor dos Exércitos, mas em 1 Samuel capítulo 4, versículo 4, ele se revela como o dono da arca da aliança. O que era a arca da aliança? A arca da aliança era o que simbolizava a presença de Deus. Você lembra que até ali não havia o templo, não tinha templo. E como é que era então? Era uma barraca. Então ali eles chegavam no lugar que Deus revelava para eles. Aqui, nesse tempo aqui era em Siló, na cidade de Siló. E ali eles montavam a tenda da congregação, ali, colocavam a aliança e montavam ali o tabernáculo, ali tudo, e ali simbolizava onde Deus estava. E a arca pertencia a quem? Ao Senhor dos Exércitos. Era algo que o povo de Deus não poderia esquecer. Por quê? Porque talvez o povo passasse a pensar que, porque são eles que tomavam conta, porque eram eles que levavam, traziam, porque eles que montavam, desmontavam, que aquilo passava a pertencer a eles. Que o dono era eles.
que talvez eles pudessem fazer o que quiser com a Arca da Aliança. Siló já não está bom, vamos lá mudar para lá. E logo no começo, Deus fala o seguinte: vai vir rei, vai vir outro rei, mas eu quero que vocês jamais se esqueçam de quem é dono da Arca da Aliança sou eu. A autoridade de Deus, ela não se estende apenas a coisas que nós falamos como genéricas, mas a autoridade de Deus, a propriedade, essa capacidade, essa autoridade de ser dono, de deter o controle e o poder, está também sobre as mínimas coisas, inclusive a Arca da Aliança. Se engana aquele que pensa que a Arca da Aliança é nossa. Deus deu para nós e agora eu faço o que eu quiser. Não se esqueça. Não é do rei, não é do sacerdote, não é de vocês, não é do povo, é meu. Eu faço o que eu quero com a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança pertence a mim somente. O povo deveria temer. O povo deveria reconhecer que Deus era o dono da Arca da Aliança. Nós nos enganamos quando a gente pensa que a nossa vida é nossa. Nós cometemos o maior erro achando que a vida é minha, faço o que eu quiser e eu decido o que eu quero, sem considerar que aquele que controla todos os reis, que controla todos os governos, que controla todo o poder e autoridade do mundo, ele chegou na sua vida e falou assim: você faz o que você quiser. Eu controlo todos os reis, eu controlo todos os poderes, eu controlo todos os governos, eu controlo tudo que acontece no mundo, mas na sua vida eu vou deixar você fazer o que você quiser. Se engana. Se engana redondamente aquele que não reconhece a autoridade do Senhor dos Exércitos. Amados, tudo aquilo que nós temos está sob a autoridade do Senhor dos Exércitos. Amados, acabei de receber uma notícia ontem de que um dos moradores lá da onde eu trabalho faleceu essa madrugada. Aí você vai falar para mim assim: pô, pastor, isso aí não é novidade. Todo mundo já de idade, uma hora chega, ninguém... Não, eu sei. Mas mês passado estava normal. Mês passado estava completamente normal, estava até... Sabe quando tem bingo e a pessoa fica chamando o número? Como é que você fala Como é que você fala isso? Liderando o bingo? Cantando o bingo. Cantando os números lá do bingo. Vocês sabem de bingo, hein, gente? Melhor que eu. Aí estava lá cantando os números 100%. Andando, chamando. Do nada. De repente eu notei que 2 semanas... Ele passou assim na minha... E ele falou, ele me cumprimentou, mas a fala estava meio diferente. Já não falar. E aí, 1 semana, foi para o hospital e faleceu. E aí, há 2 dias atrás, a família começando a vir, ligando para filho para vir, filha para vir. Amados, a gente tem a tendência de pensar que nós somos eternos, que a vida ela vai durar eternamente. Mas a verdade é que a nossa vida não está nas nossas mãos, mas o nosso suspirar está sob a autoridade e o controle daquele que detém o poder sobre todas as coisas, o Senhor dos Exércitos. E quando o Senhor dos Exércitos decide, essa é a hora, não há nada que nós possamos fazer. E a reflexão que eu gostaria de trazer para todos nós hoje, eu gostaria que a gente pensasse e refletisse por um momento. Se agora, hoje, esse momento fosse o último dia nosso, como é que nós viveríamos esse dia?
Como é que você decidiria viver o seu último dia nesse mundo? Amados, porque a realidade é que nós não sabemos quando vai ser esse dia. E esse dia não vai vir com um cartão dizendo assim: olha, Daniel, prepara aí que semana que vem é seu último. Não. Se talvez a gente tivesse um ticket com número, para a gente saber quando é que Deus vai chamar, seria bom, mas ninguém tem. Independente da nossa idade, independente do nosso estado de saúde, a realidade é que uma hora vem, e ela vem sem aviso. A questão é, como é que nós viveríamos os últimos instantes da nossa vida? Amados, não vamos desperdiçar a nossa vida com coisas, com pensamentos, com emoções que não valem a pena. Por mais que os avisos estivessem ali, a idade avançada, algumas faculdades indo embora, talvez alguma reação do corpo já não mais presente, não houve tempo para o último abraço. Não houve tempo para uma última palavra. Não houve tempo para desfazer um mal entendido. Não houve tempo para você deixar uma impressão melhor para os seus filhos, para as suas filhas. Não houve tempo para que o mal entendido fosse resolvido, para que uma mágoa fosse arrancada do coração. Não houve tempo para que você deixasse de trabalhar para passar mais tempo com a sua família. Não houve tempo. Tudo aquilo que a gente gastou de tempo, toda aquela coisa que a gente pensou que valeria a pena, não serviu de nada. Sabe por quê? Porque no final de todas as contas, a nossa vida está nas mãos daquele que detém o poder e a autoridade sobre todas as coisas, o Senhor dos Exércitos. Então vivamos com essa perspectiva. Vivamos com essa perspectiva e não desperdicemos a nossa vida com coisas que são, no final de todas as coisas, nada. Porque eu digo para vocês, na eternidade, nada disso que a gente vê restará. Só uma coisa, só uma pessoa basta. E essa pessoa é o Senhor dos Exércitos. O meu apelo e minha oração para todos nós é que nós busquemos aquele que pode todas as coisas, aquele que detém o poder e a autoridade sobre todas as coisas, aquele que é gracioso e bondoso a ponto de escutar as nossas orações, aquele que é dono de todas as coisas. Honre a Deus. Respeite a Deus. Considere a autoridade e o poder daquele que verdadeiramente é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Tema ao Senhor. Agrade a Ele. Porque a palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê um coração maleável nas tuas mãos. Um coração que é humilde, que reconhece a tua autoridade. Toma conta de nós, ó Deus, porque o nosso coração, ele é desesperadamente corrupto. Mesmo sabendo com a nossa mente que o mundo não pode nos oferecer nada, nós nos deixamos enganar pela sedução do mundo. Pai amado, tem misericórdia do teu povo. Tem misericórdia de nós. Responde à oração daquele que